O Mundo Gospel foi surpreendido na tarde desta sexta-feira com uma nota publicada pela Zion Church no Instagram. A igreja Zion Church, que é a igreja presidida pelo pastor Theo Hayashi e que tinha como um de seus auxiliares o pastor Lucas Hayashi, que embora tenham o mesmo sobrenome, não são irmãos, tá? São primos. A nota dizia que o pastor Lucas foi desligado da igreja e teve o seu cargo ministerial como pastor, a sua unção ministerial, revogada. Isso porque, ainda segundo a nota, o pastor teria cometido adultério e praticado situações bem imorais. Vamos ler a nota publicada pela igreja? A nota oficial diz assim: em compromisso com a verdade, a integridade e a transparência ministerial, comunicamos o desligamento do pastor auxiliar Lucas Hayashi de todas as suas funções pastorais e de liderança na Zion São Paulo e Zion Church Global. Após ser confrontado, esse parágrafo é fundamental para você entender a história toda, porque eu tenho visto, inclusive, muita gente já elogiando o pastor, né, dando os parabéns. Olha aí que coisa maravilhosa quando alguém confessa e deixa. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, de fato alcança a misericórdia. Mas esse parágrafo vai deixar bem claro isso. Após ser confrontado por sua liderança, ele confessou a prática do pecado de adultério e imoralidade sexual, o que, conforme 1 Timóteo 3, 1 e 2 e Tito 1 e 6, 1 de 6 a 7, o desqualifica para o exercício do ministério pastoral. Preste atenção, eu vou já explicar para você por que esse confronto foi necessário. Como assim ele foi confrontado? Como assim ele não foi ele quem levou para a igreja ou para o seu pastor ou para o seu líder? Foi o líder quem soube primeiro. Através de quê? Eu conto já os detalhes, os mínimos detalhes para você. Diante disso, sua ordenação pastoral foi formalmente revogada e ele não integra mais o quadro de pastores e líderes da Zion Church. Importante esclarecer que os fatos confessados não configuram qualquer tipo de crime ou ilícito civil, tratando-se exclusivamente de questões morais, contrárias aos princípios bíblicos e éticos que norteiam a fé cristã. Em obediência às Escrituras, reafirmamos nosso compromisso inegociável com a santidade, a pureza, a transparência e a responsabilidade espiritual. Como igreja, temos oferecido todo apoio à pastora Jaqueline Hayashi, esposa do pastor Lucas, e aos dois filhos, né? E pedimos que todos estejam em oração por eles. Seguimos confiando que o Senhor, em sua graça, trará restauração ao Lucas e cura a toda a família. Primeiro precisa entender quem são essas pessoas. Você certamente acompanha o pastor Theo Hayashi aqui nas redes sociais, tem um ministério extraordinário. Inclusive, semana passada teve aquele evento do Dunamis, né, que é coordenado por ele, e voltou a ser um assunto até polêmico, porque quem participou do evento foi a Aimee Rocha. Então, aquele assunto envolvendo a Aimee, que teria cobrado cachê, enfim, foi para se apresentar naquele evento do Dunamis, a conferência do Dunamis que aconteceu, inclusive um projeto extraordinário que apoia um movimento lá na ilha do Marajó. Bom, isso faz parte de um braço, né, social da igreja, salvo engano, é um braço social da igreja Zion Church, que é liderada pelo pastor Theo Hayashi. Naquela ocasião, eu parabenizei o Theo Hayashi pela iniciativa de ter levado corajosamente a Aimee para se apresentar no evento, e eu preciso de novo, né, parabenizá-lo. Eu estou parabenizando demais, hein? Olha que eu parabenizo poucas pessoas aqui. Mas eu preciso reconhecer uma liderança quando atua corretamente. E agora ele age para blindar a igreja, proteger a liderança, proteger o rebanho, quando ele expõe o pecado do próprio primo, que é pastor da igreja. O que acontece? A informação que a gente recebeu é que o Theo teria recebido uma imagem que mostrava o Lucas em uma casa de prostituição, ou em uma situação de prostituição. Ele confrontou o Lucas com essa imagem, até que ele finalmente confessou, e foi marcado um culto, uma reunião especial, né, fora da agenda na igreja, com os membros que pudessem participar, alguns integrantes da liderança que pudessem participar, onde o Lucas leu uma carta
um pedido de perdão. Isso foi uma coisa de fato muito triste, não só para a família dele, para ele, para a esposa, para os filhos, para a família, mas também para o próprio Teo Hayashi e assim como obviamente para a própria igreja, que jamais esperava da parte dele uma iniciativa, uma atitude como essa, né? Ele prega sobre família, prega em conferências para a família, tem livros que falam sobre comportamento dos filhos, orienta os pais a como lidar com seus filhos, ou seja, para a família também, e ele, né, se pega numa situação como essa, ele confessando, né, adultério e a prática da imoralidade, você vê que a própria nota deixa claro, não foi só um adultério, não foi só um casinho que teve extraconjugal. Ele teria confessado de fato que teria frequentado essa ou essas casas de prostituição, não sei exatamente se foi num plural, mas ele confessou sim essa prática, confirmou que era ele na imagem e o Theo teria chorado bastante e foi uma situação realmente muito constrangedora, muito triste, talvez não só pelo pecado, né, do Lucas, mas pelo fato de que o Theo teria que ser obrigado a removê-lo do corpo de líderes, porque não era mais um exemplo a ser seguido. Então, cara, de novo, eu sei que é muito triste, né? Mas a gente precisa, obviamente, reconhecer a atitude do Teo Hayashi ao fazer isso com o próprio primo, que era o seu auxiliar. Desde 2006 estava na igreja como pastor. Então é uma figura importante dentro da comunidade da Zion Church, uma igreja que está em amplo crescimento, está em vários estados do Brasil e também em alguns países, e a igreja agora passa por essa situação, né, uma situação que certamente servirá, na realidade, eu imagino, né, para aumentar ainda mais o seu fortalecimento. Uma situação como essa, a gente às vezes imagina que as pessoas perdem a fé, perdem o amor, perdem, sabe, deixam de acreditar, mas na verdade a forma como o Teo Hayashi conduziu ao afastar o primo, ao fazê-lo confessar na frente da igreja, na frente de toda aquela comunidade ali, fortalece, né? Fortalece a ligação, o senso de comunidade entre eles, e eles pensam, poxa, olha aí, se fosse qualquer outra igreja, isso passaria batido, se fosse qualquer outra igreja, isso passaria em branco. Nós publicamos recentemente casos muito parecidos de lideranças, envolvendo parentes de lideranças gigantes no Brasil, que foram pegos usando droga, foram pegos com amante, tudo que você imaginar. Foi comprovado, foi confirmado, o camarada foi afastado da igreja, uma liderança muito grande no Brasil, foi afastado da igreja, agora está de volta, está liderando a igreja novamente. Não houve qualquer confissão pública nesse sentido, como a gente está falando aqui, de chamar o cara, vem cá, vai, agora confessa aqui na frente do povo. Não tem. Então o Theo, parabéns pela atitude, isso mostra que a igreja Zion é uma igreja que está sendo conduzida de forma madura. No mais, fica pra gente, de novo, né, aquela experiência de que ninguém está acima de cometer um erro. Ninguém está livre de cometer um pecado e que você tem que ter cuidado ao idolatrar pessoas. Eu vi os comentários no Instagram, quando a gente publicou essa matéria, muita da gente dizendo, meu Deus, eu tenho esse homem como uma grande referência para minha família. Eu seguia ele, tudo que ele mandava fazer eu fazia, enfim, tinha um cara com uma grande referência. Tenha cuidado com isso, né? Tenha muito cuidado. A nossa referência tem que ser Cristo. Tem que ser Cristo. Se você se apoia demais nos homens, quando vem uma notícia como essa, aí você fica triste, você se choca e você pode, inclusive, se decepcionar e ter um problema, até uma bala na sua fé, no seu relacionamento com Deus, porque pelo que você viu no outro, né? Você viu no homem. Então, coloca a tua fé somente em Cristo e acredita que o homem está sujeito a erros, né? Está sujeito a erros. Vamos continuar acompanhando, as notícias estão surgindo. Se você quiser continuar acompanhando essas e outras informações a respeito desse caso, você pode clicar aí, fuxicogospel.com.br, já temos várias matérias sendo publicadas a respeito desse caso e provavelmente vamos publicar a foto também, a foto que teria sido entregue ao Teo Hayashi. Se você quiser ver, corre lá no Fuxico Gospel, a qualquer momento a gente publica. Tchau, gente.